Desvendados. De acordo com a Embrapa Monitoramento de Satélite, o uso de tecnologias digitais pode aumentar até 20% a eficiência das operações agrícolas, reduzindo custos e perdas. Não é sobre produzir mais, e sim sobre produzir melhor. Sou Guilherme Tavares e no episódio de hoje, junto com Marilena Cassalier, falaremos sobre como os dados estão explorando o agronegócio. E é incrível, né, Guilherme, pensar que o campo é um lugar que historicamente é intuitivo demais, né? E hoje a gente falar de uma realidade, um futuro que já chegou, que é um futuro totalmente, na verdade não é um futuro, né? É um presente totalmente pautado pelo uso de algoritmos, pelo uso de sensores, pelo uso de dados. E para a gente aprofundar sobre o avanço tecnológico no agronegócio do Brasil, a gente tem hoje como convidado Henrique Nomura, que é CTO da Soliftech. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada também. E aqui do meu lado, a Paola Campiello, que é gerente de novos negócios da CNH e também é presidente da Conectar Agro. Seja bem-vinda e obrigada pelo aceito do convite. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço, o momento da gente conversar desse assunto tão emocionante que é o agronegócio. Obrigado, pessoal. Não dá para falar de análise de dados ou como inteligência artificial está impulsionando o agronegócio sem antes da gente falar da transformação digital, que é um tema importante para chegar ali. Como a transformação digital tem transformado literalmente o agronegócio nos dias de hoje? Bom, Guilherme, acho que a gente tem um ponto muito importante aqui, que antes da gente realizar a transformação no agro, a gente precisa criar uma estrada para que os dados possam trafegar, né? E aí, falando nisso, hoje no Brasil, a gente tem somente 33% das áreas rurais que tem cobertura de internet. Você imagina isso? Uau. Nos Estados Unidos, a gente tem 70% do campo conectado e no Brasil, a gente tem 33%. Então, assim, essa transformação já começou. Os produtores rurais, eles praticamente se viram, né, para levar a internet, para conseguir ter dados, mas é uma jornada muito longa. Bacana, eu acho que é isso mesmo, né? A questão da conectividade é um ponto que tem mudado, né? A gente vê transformações nisso. E eu queria aproveitar o momento também para quebrar um mito, que o produtor brasileiro, fazer justiça com o produtor brasileiro. Trazer a notícia que o produtor brasileiro é um dos mais tecnificados do mundo, né? Ele adota a tecnologia realmente, ele é um cara que é early adopter. Então ele busca a tecnologia, ele adota, ele quer produzir mais, ele não corre atrás da fila, mas ele está puxando essa fila do uso da tecnologia. Então ele tem mostrado para o mundo que adotar a tecnologia é uma coisa boa. E passa pela conectividade, né? Passa por N outros desafios, mas que o momento propicia até pela chegada de novas tecnologias. Por exemplo, AI, IoT, a própria conectividade, pressão por produzir mais com menos, pressão por sustentabilidade. Então tem uma série de coisas que tem impressionado ele buscar tecnologias que ajudem a impulsionar o agro. Legal, a gente traz aí um percentual baixíssimo de conectividade, mas uma facilidade grande em adoção de novas tecnologias. A adoção da análise de dados gerados por essas tecnologias, mesmo diante de uma baixa conectividade, é uma realidade? Eles também adotam facilmente a análise de dados, eles entendem o valor do dado? Os grandes e os médios produtores entendem bem, trafegam bem nesse mundo. O pequeno ele está em desenvolvimento, né? Tem uma quebra de gerações aí que está acontecendo, mas os grandes produtores, com certeza, eles têm já isso muito bem estruturado. Então isso é uma realidade, sim. E eu acho que faz sentido a gente dar exemplos aqui para vocês conseguirem entender um pouco mais sobre a adoção de dados, né? Pensa num produtor rural pequeno, que ele tem lá sua propriedade de 1, 2 hectares, é muito pequeno para o nosso país, e como que ele pode fazer essa adoção de dados? Né? O primeiro ponto que a gente vê com muita clareza é, imagine ele com sua propriedade rural, sabendo qual que é o melhor momento dele realizar o plantio, ou, de repente, o melhor momento dele poder utilizar um defensivo agrícola. Então, para utilizar um defensivo agrícola, que é um agrotóxico, ele precisa de um ambiente úmido. Então, se ele tem, de repente, um monitoramento do clima em tempo real, ele consegue saber qual que é o melhor momento. Então, assim,
fazer a instalação de uma estação climática com os dados no telefone, ele já consegue experimentar e usar como que essa tecnologia pode ter um benefício. Porque se ele consegue fazer a pulverização no tempo certo, ele economiza. Então, ele vai ter um ganho de produtividade, um ganho num custo dos insumos que são tão caros. Então, ele começa a sentir que esse benefício é possível para essa propriedade pequena e o conhecimento dele, que pode não ser tão grande em tecnologia, começa a se avançar. Isso é uma quebra de paradigma, porque eu me recordo de conversar com familiares que são produtores rurais e muitos deles olhavam para o céu, acho que vai chover essa semana. E aí sim pensava em fazer qualquer tipo de ação contra pesticidas e etc. Essa adoção, no seu ponto de vista, ela tem sido fácil ou ela foi facilitada pela quebra geracional que o Namura trouxe aqui na pergunta anterior? Ela está sendo adotada, começando pela quebra geracional. A sucessão familiar começa a fazer sentido, então os produtores mais antigos, eles realmente têm um pouco mais de limitação, mas a gente vê que, né, as pessoas que começam a usar o próprio WhatsApp, o celular, né, começam a estar mais próximos das tecnologias, eles querem usar isso. Então, a gente começa a ver que isso realmente vai acontecendo e também a questão de mudança de mindset. Não adianta só a gente entregar um celular ou entregar um aplicativo com monitoramento em tempo real se ele não conhece um pouco mais tecnicamente. Então, acho que tudo é uma questão de tempo. Com certeza, a quebra geracional é um fator super importante. As grandes empresas também trabalhando com isso, elas puxam uma tendência. Hoje a gente trabalhando ali com mais de 13 milhões de hectares cobertos com soluções, né? Muitas delas se beneficiam da conectividade para poder ter a tomada de decisões em tempo real, que é super importante. Imagina que a gente processa, por exemplo, 7 milhões e meio de transações por segundo. Por ano a gente consegue processar ali, né? Bom, num mês a gente consegue processar 5 bilhões de registros. Então isso é muita informação, né? Um mundo de informações que vem, né, contando a história de um processo agrícola. Né? Eu lembro que o último levantamento que a gente fez, durante uma safra, a gente conseguia escrever um livro de 8.000 páginas por hectare, para você entender a profundidade de dados que a gente tem coletado e levado para o produtor para tomar a informação. Mas eu não posso inundar o produtor com um bando de dados. Então, nós temos construído soluções para que ele entenda em forma de insights, em forma de tomada de decisões em tempo real. E esses dados, essas 8.000 páginas, ou, por exemplo, uma coletânea de 16 livros ali de 500 páginas por hectare. Imagina isso contando a história desde o plantio, né, desde o preparo de solo até a colheita. Então tem um mundo ali a ser descoberto, né? E isso gera resultado. Então imagina que com esse tipo de informação já fomos capazes de evitar o uso de 100 milhões de quilos de fertilizantes, 2,3 milhões de litros de pesticida, 1 bilhão de litros de óleo diesel. Então são muitos recursos que são poupados. 2,3 milhões de toneladas de carbono, né, equivale a plantar 300 milhões de árvores. Então, assim, isso tem um valor imenso, não só para o produtor, mas para todo o meio ambiente, né, que pode ter aliviado ali as suas pressões por conseguir descomoditizar o seu produto, né, de se diferenciar, ou quando ele vai comercializar num mercado muito exigente. Né? Mercado europeu, mercado asiático, são mercados exigentes, e aí um produtor que se tecnifica e tem condição de fazer a gestão com o uso de dados através de soluções, ele se diferencia. Nomura, você trouxe dados bem importantes e pegando aqui o gancho, né, que você trouxe do empírico, né, do cenário mais empírico, de não usar tecnologias e dados, esse avanço que a gente está tendo no agro, quais são os principais motivadores desse produtor, desse empresário do agro, para que ele faça essa virada de mindset da gestão baseada em fatos mais empíricos e históricos, né, de herdados ali das gerações anteriores, por uma gestão pautada data-driven? O que são os principais motivadores e que, de fato, vocês conseguem já comprovar numa primeira escala, né, através da utilização de dados?
Do meu ponto de vista, assim, os impulsionadores para que ele adote uma tecnologia primeiro, a pressão por ele produzir mais com menos, né? Produzir mais no mesmo hectare, produzir com menos recursos, a pressão de se adequar a normas ambientais, isso é um ponto bem relevante, e a disponibilidade das tecnologias. Então, IoT, AI, computação em nuvem, tem ajudado muito ele ter acesso a esse tipo de tecnologia de forma descomplicada. Porque ele não vai montar um servidor, não vai montar uma estrutura para isso. Então, ele ter acesso através de uma plataforma SaaS, através de uma plataforma PaaS, IaaS, que seja, torna a coisa muito mais democrática e acessível para ele. Então, ele não vai comprar uma tecnologia, ele vai comprar uma solução para o problema dele. Tá. No teu ponto de vista, olhando inclusive para a tendência de mercado tecnológico, onde um dia consumiremos e pagaremos pela inteligência gerada por um dado, e não pela movimentação ou pela infraestrutura que eu tenho para armazenar esse dado, o agro estaria na frente, visto que ele está consumindo muito mais a informação e pagando por ela, do que se preocupando em montar uma infraestrutura, capturar o dado dentro de casa para depois analisar e tomar uma decisão? Sim, no meu ponto de vista, sim. Já caminha para ele pagar pelo valor do dado, mas não só isso, né? Pagar pelo que a solução retorna para ele, né? A gente tem uma plataforma SaaS, ele paga como serviço, ele não compra nada, né? Então ele consegue, com as economias que eu citei agora há pouco, ele consegue viabilizar uma solução rodando na fazenda dele. E não é uma solução que transporta dado, não é isso. Não se trata de tirar o dado e somente dar observabilidade daquilo que está acontecendo no campo. Se trata de ter tudo isso, né? Lógico, observabilidade, monitoramento, olhar uma estação climática, olhar como é que um equipamento se comporta, faz parte disso, mas como que isso tudo junto gera conhecimento e gera um insight, um acionável que ele toma uma decisão. E adicionando um ponto aqui, a gente, né, sempre se colocando no lugar do produtor rural, a gente precisa pensar em soluções simples, porque a vida do produtor já é um caos, gente. Ele tem que pensar se vai chover ou se não vai, né? A questão geopolítica, o exemplo que a gente deu aqui são as questões aqui das tarifas, né, que foram impostas. E isso muda completamente o cenário para o produtor rural. Então, ele precisa pensar em muitas adversidades que acontecem no momento e ele precisa ter informação simples e rápida. Então, ele tem que se preocupar com as máquinas agrícolas, ele tem que se preocupar com os insumos, e aí ele vai ter que se preocupar com infraestrutura de TI, ele vai ter que se preocupar com dados. Então, quanto mais simples for e quanto mais a gente pensar, né, o que o cliente final precisa, ele precisa do dado e qual que é o insight que ele precisa, a gente precisa pensar nisso todo momento aqui para entregar soluções que façam mais sentido. A gente está falando de muitas possibilidades e oportunidades de adoção de tecnologias no campo, né? E a gente pode aqui citar a própria internet das coisas, né? IoT, Big Data, inteligência artificial. Já dá para a gente trazer casos reais, exemplos de sucesso de adoção de várias tecnologias e integração delas, já levando para um outro nível de maturidade mais avançado dentro do agronegócio? Eu acho que tanto eu quanto o Nomura aqui, né, nós trabalhamos com tecnologia no agro. E aí eu gosto de falar muitos exemplos, porque como nós trabalhamos no dia a dia no agro, é mais fácil tangibilizar para o público, né? Então pensa num produtor que ele vai fazer a pulverização. Ele precisa saber qual que é o melhor momento de pulverizar, se vai chover ou se não vai. Então eu consigo fazer isso com dados. Eu consigo passar qual que é o melhor momento de realizar a pulverização, ou quais são os locais dentro da propriedade que eu vou precisar colocar o defensivo agrícola para matar lá uma erva daninha. Então, esses são casos reais. Eu não preciso colocar defensivo agrícola na propriedade toda. E aí, um outro exemplo que eu falo também de uma propriedade mais sustentável quando a gente vai, né, quando o produtor coloca o defensivo agrícola, ele precisa saber se vai ventar muito ou não. Porque se for ventar muito, aquele defensivo agrícola pode se espalhar e ir para uma comunidade próxima, ou de repente para uma nascente. Então, com dados, a gente consegue ter uma propriedade que se preocupa com o meio ambiente também e que tenha mais economia de defensivo agrícola. É um exemplo, só acho que o Nomura também tem vários casos aqui de casos de sucesso, né? Tem um caso que, assim, eu quero comentar que contempla quase que todas as tecnologias que você citou.
Então, é um caso que tem IoT, tem Big Data, tem AI, visão computacional, robótica, então tudo aquilo que, vamos chamar dos hypes do momento, a gente tem usado e aplicado, né? Que é o exemplo do Solix. Solix é um robô, uma plataforma robótica que a gente desenvolveu, e ele uma das funções dele é fazer a pulverização seletiva no campo. Então ele é um robô, 2 metros de altura por 2 de largura, tem uma barra pulverizadora de 12 metros, e ele, através das câmeras, ele reconhece onde tem a erva daninha. Né? Então ele difere o que é um verde de uma erva daninha e o verde do cultivo do milho, da soja, do algodão, e ele faz a pulverização seletiva acertando só onde existe a erva daninha. O que a gente tem, né, de resultado disso? Não é a tecnologia pela tecnologia nesse caso, é a tecnologia que está trazendo um resultado. Então, só pulverizando onde existe a erva daninha, você economiza mais de 90% do uso do herbicida. Mais de 90%. É um robô movido por energia solar, né? Ele armazena em baterias e se move com energia solar, então ele é super sustentável. E depois, né, pelo 3º ano consecutivo, a gente já conseguiu provar de que você pulverizar e não acertar a planta, por mais que ela tenha uma proteção genética para resistir àquele químico, mas só de você acertar a daninha no ponto certo, no alvo certo, no timing certo, você evita a competição entre uma erva daninha invasora e o cultivo principal. Qual que é o resultado disso? Pelo 3º ano consecutivo, a gente tem entregado para os produtores mais de 10 sacas a mais por hectare. Então não existe hoje uma tecnologia, seja genética, seja tecnológica, sei lá, baseada em dados, baseada em qualquer outro tipo de tecnologia, que entrega um potencial desse. E ele contempla tudo isso que a gente falou, né? Ali, no edge, sendo processado no campo. Fora que tem dados que são coletados que a gente pode fazer análise depois. Por exemplo, analisar a mortalidade de plantas. Então, o produtor planta, na bula de uma genética, de uma semente, tem lá a indicação, você tem que plantar 200 mil sementes por hectare. E o produtor vai lá e coloca 200 mil sementes por hectare. Mas será que vingaram todas? Como será que foi o aproveitamento disso? E aí a gente consegue passar com o robô também, e através de análise das fotos, né, visão computacional, a gente consegue dizer, teve uma taxa de mortalidade X, teve uma taxa de sobrevivência Y, o crescimento das plantas ele está sendo adequado conforme esperado, não choveu, vamos ver como é que foi o efeito. Então a gente consegue, reunindo essas tecnologias, né, trazer vários acionáveis ali que podem ser disparados e mudar o destino de uma safra. Isso é super importante. E no ponto de vista de vocês, a melhor porta de entrada para convencer o produtor rural é mostrar o resultado que ele pode ter em ganho de safra? Ou existe algum outro argumento do qual eu convenço um produtor rural a adotar algum tipo de ferramenta, software ou até mesmo hardware, como você trouxe o caso do robô ou as colheitadeiras inteligentes da CNH, por exemplo? Eu acho que quanto mais simples a informação, mais fácil para o produtor. Quando a gente fala de economia, eu acho que é o que pega o produtor rural, sabe? Por conta de tudo que a gente já comentou aqui. E assim, quando a gente vê uma propriedade a céu aberto, pode chover, pode, né, o que aconteceu ano passado com as queimadas, muita gente perdeu, né, muito dinheiro. Então, assim, quando a gente passa a informação que vai ter economia e que é muito simples utilizar, eu acho que o produtor, ele muda o olhar dele. Um exemplo que eu dou são nas máquinas, né, da Case da New Holland, nós temos sistemas de inteligência artificial na máquina. Então, assim, não é complicado. O que a gente colocou? Que o cliente ele tem 3 funções lá de automação da máquina. Se ele quer colher mais soja, se ele quer colher com uma produtividade melhor, ou se ele quer colher de uma outra maneira. Então, assim, são só 3 maneiras. O produtor rural vai entender o que é melhor. Só que aquela confusão tecnológica por trás, isso aqui a CNH se preocupa. Então, trazer simplicidade para o produtor eu acho que é o que faz mais sentido para o campo. Nesse cenário, a gente está quase que criando aqui um personagem importante, né, real, que é o produtor. A gente está focando no produtor, né? O tempo todo a gente está falando no produtor, né, personificando. O papel desse empresário do agro mudou com a chegada dessas tecnologias? O perfil, as skills e a própria atuação dele como um tomador de decisão recebeu outros desafios
diferentes de uma situação com menos soluções tecnológicas? Meu entendimento é que sim, ele deixa de ser um operador, ele passa a ser um estrategista desse jogo aí. Então, ele olhando para todos os dados, olhando para... a agricultura é uma questão multifatorial. Então, você tem várias coisas que influenciam nesse ambiente. Vai ser o clima, vai ser o preço da commodity, vai ser o modo que as máquinas estão operando. Então, tem uma série de coisas que contribuem que vão influenciar na forma que ele vai operar. Então, com certeza, ele sai de ser um operador ali do dia a dia, né? Um gestor meio às cegas, e ele passa a ser um estrategista de como que ele vai direcionar os caminhos da safra dele. Com certeza, o papel dele mudou. A gente está falando de um processo de educação também, né? De evangelização, educação para dados, para tecnologia, para que essa adoção também seja facilitada. Sim, exatamente. Tem um processo, né, no qual ele está vivendo, né? Não só as grandes corporações, mas o produtor pequeno também, principalmente aqueles que têm uma quebra geracional ou conseguem ser influenciado pela geração nova. Ele tem muito... ele é muito receptivo para isso, porque principalmente as soluções que eu vejo, elas estão trazendo e elas falam a linguagem dele. Né? Diferente de um tempo atrás, né? Eu lembro quando nós abrimos uma operação em Mato Grosso, que o produtor, ele já cansado de tantas promessas, ele falava: se eu fosse comprar toda a tecnologia que me traz aqui, que me promete uma saca a mais por hectare, eu não preciso nem plantar. Porque é só pegar a saca que todo mundo prometeu e eu já vou ter uma super safra. Então, acho que um ponto que a Paula comentou, né, da porta de entrada, é super importante. Pô, vamos combinar aqui, ó, você vai ter o tanto de saving. Parte desse saving vai para você, parte, né, a gente captura e aí, né, vamos fazer negócio, mas, né, o processo de evangelização aí faz parte. Né, e você consegue provar isso com dados. Você consegue, ele vai sentir no bolso, ó, implantou a solução. Às vezes tem algumas que são retorno imediato, tem outras que em poucos meses você já consegue ver o resultado. A minha pergunta ia ser bem nesse caminho. A gente falou de porta de entrada, o próximo passo seria o ROI, o retorno sobre tudo isso, né? Ok, entrei, acreditei mais uma vez nesse conto, e realmente o agro já sofreu muito com contos de sereia não entregues na sequência. O investimento em hardware com tecnologia, seja robótico, ou seja dentro da CNH, toda a inteligência dentro das colheitadeiras, ele é um alto investimento. Em software ou soluções, talvez seja um ticket médio bem mais baixo. Como comporta o ROI na visão do produtor rural diante desses dois cenários? Ele aceita esse tempo para poder ter esse resultado, ou ele precisa ver ali rapidamente esse resultado para acreditar no conto que foi dito para ele? Ele precisa ver acontecendo. E aí nós precisamos mostrar, né, e explicar por A mais B. E aí até vou dar um exemplo aqui. A Case, nós lá na cidade de Água Boa, nós fizemos um projeto chamado Fazenda Conectada, onde um dos nossos concessionários, que tem uma produção, tem uma fazenda lá na cidade, ele cedeu o espaço para a gente. Então, ele cedeu 3.000 hectares para que nós da Case pudéssemos, né, fazer alguns estudos com a conectividade já, com a internet, para acompanhar safra a safra, o que ia acontecer com uma fazenda conectada. E aí o primeiro ponto que a gente traz a gente teve que mudar o mindset das pessoas, porque o produtor rural, os operadores, eles, poxa, agora eu vou ter controle de dados, eu vou ter monitoramento aqui em tempo real, vocês vão controlar a minha vida? E aí a primeira coisa é a transformação. E aí o segundo ponto é você trazer o time todo operando junto, né? Depois de uma safra a gente viu 25% de redução de combustível, 10% de redução de pegada de carbono e uma safra 18% mais produtiva. Então, assim, faz muito sentido. Então, a gente precisa mostrar com dados e fatos que realmente não é só a tecnologia, a gente precisa de um letramento digital, a gente precisa transformar o mindset não só do produtor, mas da operação toda. De um operador, de quem está fazendo o monitoramento, até do concessionário que está na ponta para dar um suporte em tempo real. Tem algumas coisas que eu vejo o retorno muito mais imediato, né? Quando você fala da economia de insumos, dentro da mesma safra, ela já pode ser percebida. E tem tecnologias que precisam realmente, né? Tem mudanças de processo, tem aculturamento, que aí eles precisam de um tempo maior,
para poder amadurecer, né? Estamos falando de comportamento de pessoas, né? Mas é algo que eu falo que num curto, no máximo um médio prazo. Eu não vejo nada para longo prazo, porque eu acho que também o produtor não tem esse tempo. A gente falou muito de agro olhando para plantio e pouco para bovinos, suínos, animais. A realidade também do avanço da tecnologia para o pecuarista, ela é real também? É real também. Nós temos alguns casos. Eu estava em um dos eventos, de muitos eventos que existem no agro, de várias feiras. Existem soluções de acompanhamento de dados dos bovinos em tempo real, com o que a gente fala de brinco de boi, com internet das coisas. Então, é possível saber aonde o gado ele teve rastreabilidade, por onde ele passou. É possível saber de quanto ele se alimentou, qual que é o peso do gado, né, se ele estava numa área de desmatamento ilegal ou não. Então, assim, essas tecnologias estão disponíveis. O que a gente precisa primeiro é, né, criar essa estrada para os dados virem até as empresas para poderem fazer a manipulação e trazer informação para o público. Isso tem evoluído bastante, né? Até falando um pouco de visão computacional. Imagina que hoje já é possível, a gente não trabalha com isso, né? Mas pelo conhecimento de tecnologia, hoje é possível você, através de câmeras, desenhar uma máquina de estados de um bovino. Quanto tempo ele passou se alimentando, quanto tempo ele passou se movimentando, se ele está deitado, quanto tempo ele passou deitado, até você analisando, né, olhando para os dados onde nada vai parecer fazer tanto sentido, você desenhar e conseguir desenhar padrões, né, encontrar padrões e prever, aquele gado está doente ou ele está suscetível a uma doença, inclusive você salvar um rebanho, salvar, né, 1, 2, 10 cabeças e o produtor não ter prejuízo. Inclusive ele otimizar o tratamento desses bovinos ali de acordo com o comportamento. Eu queria tentar trazer a discussão no ponto de vista mais estratégico. Acho que a gente trouxe muitos exemplos operacionais, né, da gestão no agro, em que a gente tem uma redução de custo, um aumento de produção, e que eu associo aqui à gestão de dados da operação do agro. A gente consegue trazer uma visão estratégica, de decisões estratégicas pautadas em dados a partir da adoção de tecnologia dentro do agro, como, por exemplo, mudança completamente da safra, ou do tipo de plantio, ou da qualidade do gado que vai ser cultivado. E tem alguma decisão que a gente consiga levar para uma camada mais estratégica e que mude, de fato, dentro do agro? Eu posso dar um exemplo, Nomura, você me ajuda aqui. Numa decisão estratégica, definir, né, baseado nos dados, a questão são históricos de dados, né? Para tomar uma decisão com uma análise preditiva, eu preciso de dados. Então, eu tenho uma grande dor aqui que muitas das áreas não têm internet. Mas com dados a gente consegue prever a decisão estratégica de, por exemplo, antecipar em 10 dias a janela de plantio ou de colheita. Isso é muito estratégico, pode mudar toda a visão do que está acontecendo na fazenda. É um dos exemplos. Não sei se o Nomura quer adicionar. Não, com certeza. Isso serve tanto para o plantio, ou imagina que a gente possa ter algum problema climático e eu conseguir antecipar uma colheita, lógico, se o cultivo já tiver todo se desenvolvido, né? Falta pouco para o término de uma safra. Mas ele poderia também antecipar uma colheita e ter os resultados e não ter perdas, dependendo do que pudesse acontecer. Então, com certeza, tem várias decisões estratégicas que podem ser tomadas. Um outro exemplo é você olhar para tendências de manutenção ou renovação de frota. Você consegue olhar, né, para dados onde nada vai fazer sentido e você criar modelos preditivos, né? A olho nu você não vai conseguir perceber isso, mas se você colocar um modelo treinado ali, você é capaz de prever muitas coisas baseado em dados. Então, sim, os dados têm esse poder. Eles podem não fazer parte só daquilo que é mais 1 mais 1 igual a 2, muito básico ali, né, e operacional, mas extrapolar para algo mais estratégico e trazer mais retorno para o agricultor, com certeza. Paola, Nomura,
A gente gravou um episódio falando sobre Digital Twins, né, os gêmeos digitais, seja na indústria ou em qualquer outra frente. Isso já chegou na fazenda? Já existem fazendas digitais onde você simula as aplicações, seja de tecnologia, pesticida ou cenários diferentes de clima, para você melhorar a safra, para você melhorar o resultado do seu investimento? Eu vejo que os grandes grupos com certeza fazem isso, porque os grandes grupos têm dados, sim, tem uma festa de dados aí para todo mundo. Agora, os pequenos produtores, eu não consigo ter essa visão, porque ele tem que se preocupar tanto com os problemas a curto prazo, né? E aí ele poder fazer análises, né, com Digital Twin, eu vejo que ainda temos uma grande jornada aí. Eu vejo uma jornada também, né? Eu vejo isso sendo aplicado, a gente aplica isso para resolução de alguns problemas, gerenciamento de algumas operações, por exemplo, questões logísticas. A gente trata o envio de caminhões para as frentes de colheita de forma com modelos preditivos. Então eu consigo prever qual vai ser o comportamento de enviar aquele caminhão ou não, e como que aquilo vai alimentar e manter o fluxo contínuo de matéria-prima na indústria. Imagina que o agro, né, no caso da indústria sucroenergética, ela é uma indústria conectada no campo. Então eu tenho lá, né, a moenda, eu tenho a fábrica de açúcar, de etanol, mas eu tenho a matéria-prima que tem que vir constantemente de campo e não pode parar esse processo. Então a gente já trabalha, né, com Digital Twins dessa forma, fazendo simulações e indicando para onde cada recurso tem que ser disponibilizado. E eu vejo que isso está a caminho, tá? De olhar para todos os outros grandes fatores, né? Como eu disse, a agricultura é uma questão multifatorial, como vários negócios, e poderia se beneficiar muito com o Digital Twins. Eu tenho certeza que está a caminho. Quais são as tecnologias de entrada, Paola? Principalmente, eu percebi que você tem falado muito do pequeno produtor, né? E que existe esse distanciamento das tecnologias avançadas para o pequeno produtor, é por questão de investimento também, né? Então, trazendo aqui numa visão de como que eu começo, né? A transformar o meu campo, o meu agronegócio, para um negócio tecnológico e usando das principais tecnologias mais acessíveis, mas que já conseguem me trazer ganhos expressivos. Pensando aqui em soluções super simples, a primeira delas foi que a gente já comentou, de uma estação climática. Então, assim, é um custo super baixo e você tem os dados em tempo real na palma da mão. Eu acho que o produtor, ele sente isso muito fácil e ele consegue ter uma redução de custo grande. E também em plataformas para monitoramento e gestão de custo da propriedade. Então, dele ter na palma da mão a administração da fazenda. Eu fui visitar algumas propriedades e, pasmem, muitos dos produtores têm um caderninho que eles anotam, né, o que acontece no campo. Então, se a gente consegue fazer o básico agora, nesse momento, que é levar os dados, né, essas informações que ele coloca no caderno, num celular, numa plataforma simples para ele já começa a acompanhar e ver os benefícios. Olha, na safra passada eu colhi, sei lá, 10 sacas de soja, por exemplo. Nessa safra eu colhi 12, mas por que aconteceu isso? Então, se a gente começa a dar esses dados, né, para o pequeno produtor de maneira simples e fácil, eu acho que a adoção começa a ser paulatina. Eu acho que a porta de entrada é muito isso que a Paula tem comentado. É uma camada de observabilidade. Então, olhando para clima, olhando para máquinas, né, a gente já instrumentou mais de quase 70 mil equipamentos em campo. Então, é olhar para essa frota, né, de caminhões, tratores, colheitadeiras, colhedoras, dispositivos de clima, olhar para tudo isso e extrair um conhecimento. Só que esse bando de dados ele não vai fazer nada pelo produtor. Então, você tem que traduzir ou em soluções que se auto-organizem, evitem que o problema aconteça, porque senão ele não vai ter o retorno. E você, com esse mundaréu de dados, você entregar insights, entregar recomendações que façam sentido para ele, que você consiga provar, né, pelo histórico de dados, por modelos de predição, que você consiga provar, porque ele é um cara muito cético também, que aquilo faz sentido e que vale a pena tomar aquela decisão. Antes da gente transitar para o quadro game, para mim ficou muito claro o quanto o produtor rural, de uma maneira geral, está avançado em tecnologias.
Então, talvez a inteligência artificial não seja nem futuro para eles, já seja presente. Mas eu queria entender de vocês, o que vocês acham que é futuro em tecnologia, em inteligência artificial para o produtor rural ou para o agronegócio? Olha, de futuro eu vejo ele fazendo simplesmente dentro de uma máquina, de uma colheitadeira, fazendo uma pergunta para uma assistente e ela responder em tempo real qual que é o melhor momento, qual que é o local que ele vai começar a plantar primeiro. Né? Eu acho que quanto mais dados você traz e essa assertividade é mais fácil. Eu penso nisso, assim, que isso para mim nem é tão longo prazo, acho que em pouco tempo a gente vai ter isso. Eu acho que não é longo prazo. A gente desenvolveu a Alice, que é a assistente virtual que está na cabine dos tratores, né? Ela se manifesta tanto na plataforma web de mobilidade e na cabine dos tratores, e o operador pode conversar com ela. Então ela traz questões de clima, como é que está o clima aqui no meu talhão? E a estação meteorológica se conecta diretamente com o trator, né? Não precisa nem de nuvem. Então eles se conectam, se falam ali embaixo mesmo, o vento está a X km por hora. Você está numa operação XYZ e não é recomendado, então para a operação. Então já tem esse tipo de interação. Mas de futuro eu vejo um caminho assim, super digital. Eu acho que tem muito espaço, né? O produtor, você fala, grandes grupos, eu acho que não são 20% do agro, né? Então são a minoria. Então a gente tem a maioria muito pulverizada e o futuro vai ser a adoção que todo mundo tem ali, o uso de alguma plataforma, todo mundo ali já conte com a inteligência de dados ali para poder entregar o melhor para ele. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu poderia dizer então que ao invés de ser o agro é pop, é o agro é tech? Pode, claro, deve falar isso, o agro é tech. Então, descola das outras indústrias, né? Tem as particularidades, sem dúvida nenhuma, tem um nível de maturidade, tem processo de envolver pessoas, tem processos para serem revisados, adoção de tecnologias, mas não difere das outras indústrias, né? E deve, obviamente, seguir as tendências que a gente tem apontado aí também. Isso, e eu queria só adicionar um ponto que o agro do Brasil é um dos mais sustentáveis do mundo. Eu acho que vale aqui, nós como conhecemos muito do agro, nós preservamos 66% das áreas nativas. Então, assim, nosso país é muito diferenciado e eu acho que nós aqui, como embaixadores do agro, a gente precisa trazer essa informação, que somos sustentáveis sim. Bom, vamos para o quadro game. Eu vou trazer aqui para vocês um cenário e depois eu devolvo para vocês a pergunta sobre a opinião de vocês, de qual é a solução que vocês apontariam para o cenário que a gente desenhar aqui. Durante a safra, sua plataforma de dados no campo detecta por meio de análise preditiva e modelos climáticos que uma frente de instabilidade pode comprometer 30% da produtividade de uma determinada região em menos de 72 horas. A recomendação é acelerar a colheita e reprogramar a aplicação de insumos imediatamente. O problema: o produtor da região, com anos de experiência na prática, discorda da previsão e quer seguir o cronograma tradicional. Problema comum, eu acredito, né? Ele alega que essa chuva nunca chega, que é só uma promessa, apesar dos dados indicarem que, né, existe ali uma previsibilidade grande. E que mudar agora vai gerar custos e desgastes da operação. A equipe local está dividida entre o que os dados apontam e o que o produtor aponta. E o tempo está correndo. O que você faria? Como manteria a recomendação baseada em dados, mesmo sem apoio da experiência local? Esse é um caminho? Insistir nessa recomendação pautada nos dados e desconsiderar completamente a visão empírica e o insight do produtor local? Como garantiria confiança nos modelos analíticos em um setor tão marcado por intuição e pelo histórico? Eu acho que a experiência do produtor é um ativo muito valioso. Tem que ser respeitado. História, né? Tem que ser respeitado. Porém, eu manteria uma decisão baseada em dados, principalmente os dados coletados com automação, os dados coletados sem interferência manual, os dados, os modelos preditivos de clima, eles são muito assertivos, né? Tem N modelos de previsão de clima, são muito assertivos. E eu acho que dá para provar para ele com o histórico, tá?
nesse período, porque é assim que os modelos são treinados, né? Eles são treinados e validados com uma tonelada de dados e depois eles são validados com o histórico. Então, sei lá, choveu até o ano passado, ele tem um histórico de chuva e vamos nos posicionar, sei lá, até o ano retrasado e vamos ver se, sem conhecer o 2024, então, vamos ver como é que se comportaria, né, sabendo o real desse ano. Então dá para provar para o produtor, dá para mostrar para ele que aquilo é real e também tem a história, né, que a gente já ouviu várias vezes. Quem não seguiu a recomendação e também se deu mal. Então ele sabe também disso. Ele sabe que isso também já aconteceu algumas vezes e quem se favoreceu e quem não se favoreceu. Então eu acho que dá e eu manteria minha posição de tomar uma decisão baseada nos dados. Concordo plenamente. Dependendo da maneira incisiva do dono da propriedade, talvez 1 ou 2 talhões, que dentro da fazenda são divididos os espaços chamados em talhões, e aí de repente 1 ou 2 talhões eu deixaria para ele um teste AB, assim, fazer né? um Que é dado, comparativo, aqui é isso aí. empírico. Porque eu acho que você consegue trazer a realidade e o dono da propriedade consegue realmente entender o que está acontecendo baseado em dados e baseado na realidade. Legal, para mim ficou visível o quanto dados e a tecnologia já são protagonistas no agronegócio. Muito obrigado, Nomura, muito obrigado, Paola, por ter trazido um pouco do conhecimento de vocês no nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, estar ao lado do Nomura aqui, que tem um conhecimento muito vasto no tema, só agradecer. Também agradeço, muito obrigado pelo convite e obrigado pelo papo, muito bacana. Excelente, foi uma ótima contribuição de vocês, compartilhamento de conhecimento, experiência, obrigada mais uma vez e aproveito o espaço para dizer para os nossos ouvintes como que eles podem se conectar com vocês. Bom, primeiro finalizar o tema, né? Transformação no agro é algo que veio para ficar, um caminho sem volta, é um caminho que já tem trazido competitividade, sustentabilidade, tem trazido muitos benefícios para o produtor, enfim, é um papo muito bacana, né? Gostei demais e obrigado por, né, me permitir compartilhar essa jornada aí que a gente teve e para quem quiser continuar com esse papo, né, eu estou no LinkedIn, lá eu posto muita coisa relacionada à nossa experiência com agro, com as tecnologias e vai ser um prazer. Eu gosto muito desse tema, o agro é apaixonante. Estou no agro há alguns anos. Minha carreira eu iniciei na área de telecom e eu sou apaixonada pelo agro. Então eu digo a vocês que se vocês começarem a conhecer um pouco mais, eu acho que todo mundo no final do dia vai querer trabalhar no agro. Eu deixo meus contatos, eu fico à vontade no meu LinkedIn, Paola Campiello. Então, tanto na CNH quanto também no site da Conectar Agro, que vocês podem conhecer um pouquinho mais do trabalho da associação. Associação sem fins lucrativos, onde o nosso propósito é conectar o agro e transformar a vida das pessoas. Ótimo. Muito obrigado, pessoal. É isso. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua companhia. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e comente. Te vejo no próximo episódio. Desvendados,